Amém, amados? Amém. Vamos iniciar com a oração, na sua graça, na sua bênção. Tudo que eu fiz aqui, o nome do Senhor seja glorificado. Né? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, está no céu, santificado, glorificado, exaltado do santo nome, Senhor. Queremos te louvar, te dizer, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, estamos aqui, Senhor, juntos. Mas, Senhor, aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Deus nos abençoe, Senhor. Abre o nosso entendimento para a tua palavra. Nós possamos, ó Pai eterno, o conhecer cada vez mais a ti, Senhor, através das Escrituras, Pai, que tu deixaste para nós, Pai. Ó Deus, nos abençoe a vida do pastor Bernardino, que está trazendo esses estudos, que lutando com o Senhor cada vez mais. Abençoa a sua saúde, meu Pai, renova as suas forças, que todo mundo venha ser glorificado na vida do céu, Senhor, na vida da sua família, seus filhos, meu Pai, derrama da tua graça, Pai. E abençoa aqui essa obra, Senhor, aqui em Cachoeira Seca, cada um de nós, Pai, que fazemos parte aqui, Senhor, Cachoeira Seca, Pai. Abençoa, Senhor, teus servos, aqueles que estão para chegar, Senhor, abre o espaço de cada um. Ó Deus, que vidas possam se render a cada dia aqui nesse lugar, meu Pai. É assim que nós choramos e te agradecemos em nome do teu filho de Jesus. Amém. Graças a Deus. É só deixar aqui o versículo da palavra de Deus. Salmo de número 40, versículo 1, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém, amado? Sabemos que temos um Deus que podemos clamar, podemos buscar, podemos interceder, está pronto para nos ouvir a oração do seu povo. Amém? Vamos louvar a Deus, amado, da harpa. Número 8 da harpa cristã. Amém? Cristo é o fiel amigo nas horas incertas. Em todo tempo o Senhor está conosco para nos ajudar. Um amigo fiel, Deus fiel. Número 8 da cristã. Amém? Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoa nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só,
dele só, mas sua glória me arrebatido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deve acrescentar. E a palavra da apóstola Bernardino. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, continuando o nosso estudo sobre a doutrina da salvação, né? Hoje nós vamos estudar sobre a perseverança dos santos. Amém? Faz parte da doutrina da salvação, né? Nós já abordamos, amados, vários aspectos sobre a doutrina da salvação, né? Que Cristo ele conquistou para nós, que o Espírito Santo agora aplica em nós, né? Mas como saber se nós continuaremos cristãos, né? Até o fim da nossa vida? Então, será que há alguma coisa que nos impeça e que pode nos levar a nos afastar de Cristo, né? Existe alguma garantia que nós continuaremos, né, cristão até a morte e que de fato viveremos com Cristo, com Deus no céu para sempre? Nós temos essa certeza de salvação, né? Então, amados, ou será possível, amados, que nós nos afastamos de Cristo e possamos perder as bênçãos da salvação, né? Eu gostaria que alguns irmãos falassem a respeito disso. Eu vou perguntar à irmã Mara. Irmã Mara, me diga uma coisa: há uma possibilidade de um crente genuíno perder a salvação dele? O que é que a irmã acha? Não, né? Glória a Deus. O crente genuíno perder sua salvação. E as irmãs, os irmãos? Então, porque Jesus dou-lhe a vida eterna e ele jamais perecerá. É uma garantia, né? Isso. É uma garantia. Porque Jesus de fato ele nos salvou, né? Ele não morreu para uma possível salvação, ele morreu para salvar de verdade, né? Então a perseverança do santo vai tratar sobre esse assunto, amados. Na perseverança dos santos, todo aquele que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão com Cristo até o fim da vida. E só aqueles que perseveram até o fim da vida é que realmente tiveram esse novo nascimento e realmente tiveram uma fé genuína em Cristo Jesus. Então os que têm fé verdadeira, mas não podem perdê-la. Os que perdem sua fé nunca tiveram, né? Como o apóstolo João, ele fala sobre isto, né? Tem um texto muito bom que o apóstolo João falou lá em 1 João. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, verso 19, amém? 1 João capítulo 2, verso 19. Eu vou perguntar às irmãs ali também. Estão chegando agora, né? Amém. Não vamos escapar da pergunta não, viu? Amém? Enquanto as irmãs saem 1 João 2,19, quem vai ler, irmã Teté, me diga uma coisa. A irmã acha
que, assim, na concepção da irmã, que um crente genuíno ele pode perder a salvação? Eu acho que não. Não pode. Porque se é um crente genuíno, ele vai perder a salvação, não. Você tem confiança que ele é salvo, como é que ele vai perder a salvação? Está salvo, não está salvo. Glória, amém. A confiança em Amém. Cristo As é irmãs assim. também. Então, É isso aí. a irmã Maria do Cinei, eu tenho certeza também que ela crente do mesmo jeito, tá, irmã? Eu vou dizer logo, eu nem sei. Sabe? Então me diga agora, Se você irmã. não confia em sua salvação, você A vai irmã perder. crê que um crente genuíno que nasceu de novo, ele pode perder a salvação dele. É óbvio que não. Amém. Então ela não entende. Ele não tinha entendido a pergunta que eu estava. É óbvio que não, porque uma vez salvo para sempre. Eu creio assim, né? Glória a Deus. Amém? Então, mas aquelas pessoas que dizem que perderam a fé, né? Aquelas pessoas que dizem eu perdi a fé, é porque na realidade elas nunca tiveram essa fé. Né? Vamos ver 1 João 2, 1 João capítulo 2, verso 19. Amém? Amém. 1 João capítulo 2, verso 19. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Glória a Deus. Na linguagem que eu estou aqui atualizada diz assim, né? Eles saíram do nosso meio, né? Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso, né? Então, amados, o apóstolo João deixa bem claro que aquele que abandonaram a fé de maneira definitiva, que é um abandono da fé, uma apostasia, de uma maneira definitiva, revela que nunca foram verdadeiramente regenerados, que não foram realmente salvos, né? Então, este versículo ensina, amados, que a fé genuína dada por Deus, ela vai resistir até o fim. E que aqueles que abandonam a fé de maneira definitiva até a morte, né, nunca de fato foram salvos, nunca de fato pertenceram a Cristo. O texto é bem claro, amados, quando o apóstolo João fala sobre isso, que aqui está falando de falsos mestres, né, de pessoas que, falsos mestres, alguns têm espírito de anticristo, e diz assim, que eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era do nosso. Amém? Então o texto diz, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Quem não permanecerá, amados, até o fim em Cristo, é porque nunca pertenceu espiritualmente ao grupo dos eleitos de Cristo. Porque os eleitos, amados, os servos, os salvos, verdadeiramente eles vão perseverar até o fim. Nós vamos ver isso aqui, né? Tem muitos textos falando sobre isso, né? Então, amados, a saída dos opositores da verdade, né? Dos falsos cristãos, dos falsos mestres, o que tinha espírito de anticristo da época de João, não foi algo acidental, né? Ou perda de salvação de alguém que era salvo e deixou de ser salvo. Foi um ato providencial para tornar manifesto o que já era um fato espiritual, invisível. Eles nunca fizeram parte do rebanho verdadeiro de Cristo. E a prova disso é a apostasia definida, o abandono da fé definida. É aquela pessoa, né? Pode ter passado 20 anos na igreja, mas depois ela sai, abandona a fé, não crê mais em Cristo, não crê mais na Bíblia, não crê mais no Evangelho, não frequenta mais a igreja, não tem mais relação nenhuma
com as coisas espirituais. E elas morrem dessa forma. Não é que elas eram salvas e perdeu a salvação. João deixa claro, mas que isso aconteceu para que fosse manifesto que nenhum deles pertencia ao rebanho de Cristo, porque se fosse ele permanecido conosco. Então uma das provas é essa, né? Eles não vão conseguir perseverar até o fim, né? O falso cristão, ele não vai perseverar até o fim. O falso mestre, né? Porque o falso mestre, primeiro ele apresenta como um verdadeiro mestre, ele começa como um verdadeiro mestre. O falso profeta, ele se apresenta como um verdadeiro profeta. Mas a gente vê sobre isso. Então 1 João 2,19 mostra que a fé genuína dada por Deus, né, ela vai resistir até o fim. E que aqueles que abandonam a fé, né, os apóstatas, os que adotam heresias destruidoras, como nós vemos muitos, nunca foram de fato regenerados, né? O abandono da fé só mostra que eles apenas tinham uma profissão externa de uma fé, mas nunca receberam a vida nova. Nunca essas pessoas foram regeneradas, né? E a prova é essa, que eles vão abandonar definitivamente a fé em Cristo Jesus, né? Então há pessoas, amados, que fazem profissão de fé, se tornam profundamente envolvidos, né, na vida da igreja ou de alguma organização cristã, somente para depois abandonarem a igreja e negarem a fé que eles professavam antes. Então, amados, eles frequentam a igreja, participam das ordenanças bíblicas, muitas vezes são batizados, tomam ceia, né? Parecem cristãos por fora, uma profissão externa de fé, mas depois abandonam definitivamente a fé até o fim da vida delas. Aí muitas pessoas não entendem, né? Aí dizem, não, é porque eles perderam a salvação. Eles eram salvos e perderam a salvação. Não, amados. João deixa bem claro que eles nunca fizeram parte realmente do povo de Deus. Estavam no meio do povo de Deus. Parecia o povo de Deus, mas não era o povo de Deus. Está dando para entender, amados? Amém. E eu quero falar uma coisa aos irmãos, que a apostasia é diferente de um crente desviado, né? A apostasia é diferente de uma pessoa que se desviou. Amém? E eu queria perguntar a alguém se poderia explicar sobre isso. O que você entende de uma pessoa que apostatou na fé e uma pessoa que se desviou? Então, a aposta da fé é alguém que muda sua concepção acerca do verdadeiro evangelho e começa a enxergá-lo de outra maneira, que não seja da maneira genuína, da maneira verdadeira. Isso. E o crente desviado? Qual a diferença de um apóstata de um crente desviado? Porque ele nunca criou na doutrina. Não, o desviado. Não, o que se desviou. Pode ser desviado mesmo quando ser um pecado. Isso. O desviado vai chegar um determinado momento que eu creio que ele vai voltar de Isso. novo Isso. para o foco verdadeiro na Isso. direção correta. A diferença de um apóstata. Assim como a parábola Isso que o irmão está falando está correto. uma parábola do filho pródigo, né, pastor? Isso. Filho próprio, era filho, deixou filho, voltou para o pai. Né? A diferença é essa, amado. O apóstata, ele abandona a fé definitivamente. Ele não se arrepende, ele não volta mais para Cristo, ele morre assim. Um desviado, ele pode se desviar da fé, se desviar do caminho de Deus, mas ele continua crendo em Cristo. Ou seja, ele passa Ele um tempo continua fora, crendo. Sai da igreja, mas depois ele volta. sai da congregação, do meio do povo. Por um tempo pode, como a irmã falou, a irmã Zendeiro, cair em um pecado, né, em um pecado grave, algo assim, esfriar. Mas o desviado, amados, ele volta. Se arrepende. Ele volta, se arrepende e volta. O crente desvia, porque o pecado leva o crente a se esfriar. Esfriar. Né? Se esfriar, sem ter força mais de ler a Bíblia, ter mais força de orar. Eu tenho desviado, mas ele Uma vez salvo, o Espírito Santo Ele vai volta. salvar. Volta.
Isso. A bosta não, a bosta É. nega mesmo. Isso, ele morre, né? Ele se afasta definitivamente. Aí outra coisa também, um crente que se desvia, ele nunca vai se desviar assim, por outra questão, a não ser o pecado. Por exemplo, ele não vai ver alguma coisa dentro da igreja, não concordar com um irmão, ou não gostar de um irmão, não sei o que, ele vai desviar, sair do caminho. Ele não vai fazer isso. Ele vai cair num pecado, ele vai desviar, porque o crente verdadeiro ele suporta qualquer coisa entre os irmãos. Para crente verdadeiro. É verdadeiro. Não, tem crente genuíno que por um tempo ele pode esfriar. E esse esfriamento, um dos esfriamentos é justamente em algumas pessoas é querer ver perfeição nas pessoas que não existem. E aí, às vezes, há uma decepção dentro da igreja, tal, isso aqui, né? Aí o camarada diz, eu não quero mais frequentar a igreja nenhuma, eu vou ficar em casa, eu não quero. Corta a comunhão com a comunidade, acontece. Eu já conheci pessoas assim, mais voltadas. Voltaram depois de novo. Voltaram. Mas acontece. Eu estava conversando, hoje não sei se foi, hoje é quarta, né? Mas segunda eu fui trabalhar, foi segunda, foi sábado, com aquele irmão, Moreno, que eu mostrei porque ele está construindo uma igreja. Eu disse, foi a tua, vai irmão Lenival, foi a tua. Foi. Tu está lembrado lá na praça? Ele disse aqui, ó, está vendo aquele irmão ali e tal, ele estava mostrando. E, um exemplo, ele fez parte de algumas igrejas. E aí ele foi decepcionado com algumas coisas, tal, isso, aquilo. Aí ficou só se reunindo em casa com os irmãos. Aí ficou em casa, mas esfriou, para que ele está com outras igrejas, isso, aquilo. E aí depois ele fazendo um culto em casa, aí começou a crescer a quantidade de pessoas. Aí ele, lá no sítio, disse que ganhou um terreno. Essa era do pai dele, alguém da família dele. Ele colocou na cabeça de construir uma igreja. Aí mesmo a gente está ajudando, ele está construindo, ele está mostrando a construção, tudo isso aqui, a necessidade, mas disse que não quer placa nenhuma de igreja. Nenhuma igreja, não quer nem ouvir falar de placa para isso aqui. Né? Mas a gente percebe que pode acontecer com algumas pessoas esse tipo de esfriamento, entendeu? De querer. Só que não é correto, né, Márcio? Não é correto, porque nesse caso aí corre-se o perigo de se formar uma seita. O camarada pensar que ele vai fazer a igreja perfeita e só a igreja que ele está lá é que é perfeita. E se isolar dos outros cristãos, entendeu? Aí é perigoso, né? É perigoso isso aí. Mas o que é que eu quero dizer? Tem cristão, meu irmão, que às vezes se esfria e se desvia até do evangelho. Porque começa a querer olhar, falha demais nas pessoas. Entendeu? Querer que as pessoas sejam perfeitas, do qual eles não são. Né? E aí começa, não vou mais para a igreja, não, o pastor é assim, a mulher do pastor é assim, a irmã é assim, o diabo é assim. Eu sei, mas a gente tem que corrigir uns aos outros, isso aqui é bíblico, a gente tem que andar no caminho de santificação. Mas se a gente for olhar tudo, amados, cada detalhe, tudo, qualquer coisinha, corre o perigo, meu irmão, do camarada esfriar na fé. Se for o crente verdadeiro, ele volta. Agora, se não for, meu irmão, tem gente que apostar assim. Ou pode ser até pessoas, pastor, que verdadeiramente foram salvas e estão no lugar errado. Isso. Foram Isso. para a congregação, igreja, assim. E aquele pastor, aqueles irmãos, eles pregavam uma santidade que eles mesmos... uma falsa santidade, exatamente. né? Aí, quando O asceticismo religioso. Aí quando acontece de dar uma escorregada, aí é justamente isso. Isso. E assim, no caso do que o abençoado estava falando, eu entendi que algum lugar que ele frequentava realmente é seita, uns é seita, né? Por isso que a necessidade... Eu até disse, olha, mas essa igreja tal, isso é uma seita. Isso aí que você estava nessa igreja é uma seita.
essa necessidade de existir uma transparência, né, pastor? Isso, Ninguém querer ser super pastor, nem super irmão, nem irmão. Isso. É só pregar o evangelho do jeito certo. Né? Você vê que a Bíblia, ela não esconde fraqueza de ninguém. Só Jesus foi perfeito. Isso. Os outros todos tropeçaram, mostrou fraqueza. Você vai ver Paulo, né? Fiel a essa palavra de aceitação que Cristo veio salvar pecadores, do qual eu sou o principal. João dizendo: filhinhos, essas foram escritas para que não pequei, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, né? Mas pode ser isso também, né? É um tipo de doutrina, a falsa santificação, né? Que a gente já estudou aqui que a santificação é um processo, que é uma mudança contínua que Deus faz, mas nós temos uma natureza ainda caída em nós, né? Que há essa luta da velha natureza com a nova, da nova com a velha, né? Então, mas o desviado é alguém que por um tempo se afasta da igreja, da prática religiosa por fraqueza, né? O envolvimento pelo pecado, mas ainda guarda sua crença, mas depois retorna para Cristo, para a igreja, porque Deus vai trabalhar no seu coração, ele vai se arrepender dos seus pecados e depois vai voltar, né? E ele vai continuar crente até o fim da vida dele. Pastor, um exemplo nessa questão de que eu falei, que pode ser que ele congregava, essa pessoa congregava em uma determinada igreja que ele se decepcionou dessa forma. Eu sou um exemplo disso, porque assim, quando a gente saiu do Caruaru, não teve mais como ir para lá, eu comecei a congregar numa Assembleia de Deus aqui próximo de casa. Aí o que houve? Assim, eu não estava firmada lá, mas fui visitar. E em uma das visitas, porque assim, o que era que eu via lá? Como se fosse, as pessoas fossem super crentes, porque era dessa maneira que eles se aparentam, né? Exatamente. Aí eu tive uma decepção com uma das irmãs que louvavam. Aí, para tomar minha filha lá, como se ela tivesse roubado algo, aí eu me decepcionei com aquilo e saí. Mas eu acredito também que existe um propósito de Deus nisso. Tem, porque se eu tivesse permanecido lá, não vim para cá, não. Assim, glória a Deus, eu louvo a Deus por sua vida, né? E digo que a irmã é uma crente genuína. Acontece isso, pastor. Testemunho disso. Quando eu falei assim, a pessoa se decepcionou, eu falei assim, um verdadeiro crente, ele fez o que aconteceu comigo também, o que aconteceu com a irmã, aconteceu comigo também com ele igual, né? Ele era da Pentecostal lá e aconteceu da gente sair, né? Quando eu falei assim, um crente, ele disse que se decepciona, aí ele não quer mais negócio. Não, e morre dessa forma. Aí é uma porta. Daí é apostasia. Aí nunca foi. Isso. Justamente isso. A diferença. Principalmente o crente, depois que ele conhece a verdade, feito por Deus, ele volta. Assim, ele está numa igreja que prega a verdadeira doutrina do Evangelho, ele sai. Com certeza. Não tem como mais permanecer dela. Amém. Então, o apóstata, amado, o desviado é aquele que sai por um tempo, por causa de uma fraqueza espiritual, por causa do pecado, se afasta da comunidade, da igreja, esfria, mas ele não deixa de crer em Cristo. Ele continua crendo em Cristo, continua crendo no Evangelho, né? Mas ele volta, ele se arrepende, Deus trabalha no coração dele, é o filho próprio, ele volta para a casa do Pai. Já o apóstata, amado, é aquele que abandona a fé definitivamente e ele rejeita de forma consciente e definitiva a verdade fundamental da fé, né? Renegando publicamente o que antes professava e morre assim, afastado de Cristo, afastado da fé, afastado da igreja, morre sem crer mais em Cristo, não crê mais na Bíblia, né? E se afasta definitivamente da comunhão dos santos. Esse é o desviado. O desviado, ele não volta mais atrás.
É impossível, não, desviar não, perdão, o apóstata, o apóstata, ele não volta mais, ele não se arrepende, né? É o que Hebreus 6 fala, né? Que é impossível, pois, tornar ele de novo ao arrependimento.